Olá, oitavo ano. Hoje na aula de Geografia eu vou falar sobre a formação histórica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Canadá fazem parte da América anglo-saxônica. Então ali predominou a colonização de povoamento, mas nas colônias do sul dos Estados Unidos eles desenvolveram uma colonização de exploração, ou uma colonização mercantilista, né, que também é chamada. Então nas colônias do norte dos Estados Unidos havia ali uma produção feita em pequenas propriedades, voltada mais para o consumo interno, havia uma produção de manufatura, eles desenvolveram uma certa autonomia em relação à metrópole. Já as colônias do sul eram voltadas mais para a produção, sobretudo de algodão, né, em grandes áreas monocultoras, e ali prevaleceu o poder dos grandes latifundiários, havia ali uma mão de obra escrava. O norte não, no norte eles não tinham escravidão, no norte os escravos, os negros eram livres, né? Como as colônias de povoamento tiveram uma certa autonomia em relação à metrópole, elas conseguiram se organizar economicamente. Então as colônias do norte chegaram a produzir várias manufaturas, como roupas, calçados, gêneros alimentícios, bebidas, móveis, ainda que proibidos pela Inglaterra. Então mesmo sendo proibidos de produzir manufaturas, eles produziam e foram desenvolvendo autonomia. Em geral, né, as metrópoles que colonizaram áreas na América, elas proibiam a produção de manufatura porque elas queriam explorar, né, as colônias, queriam que as colônias comprassem deles as manufaturas. E aí, nas colônias do norte, eles passaram a produzir independente da proibição na Inglaterra. O contínuo crescimento da produção de manufaturas ampliou a autonomia dos colonos do norte em relação à Inglaterra. E em julho de 1776, após uma tentativa da metrópole de cobrar mais impostos às colônias, eles romperam com a antiga metrópole e fundaram os Estados Unidos, ou seja, eles conseguiram a independência. A Declaração de Independência proclamava os direitos universais do homem e serviu de base para a Constituição dos Estados Unidos da América. A Constituição dos Estados Unidos acabou sendo copiada por muitos países que proclamaram a independência depois aí na América. E com o tempo, os Estados Unidos foram ampliando, né, o território, eles foram dominando regiões ao oeste, ao sul. Como que aconteceu então essa ampliação do território? Ela aconteceu de várias maneiras. Primeiro, pela anexação de terras que eram dos indígenas, né? Então eles foram dominando áreas que eram ocupadas pelas sociedades indígenas, promovendo então o massacre desses povos. Isso foi uma constante em toda a América. Também eles anexaram territórios do México, né, promovendo guerras. Então ali no sul dos Estados Unidos, onde é o estado do Texas, do Novo México, da Califórnia, já foram áreas que eram do México, eles anexaram. E também pela compra, né, como foi o caso da Flórida e do Alasca. Os Estados Unidos ele tem 50 estados. Esses 50 estados são representados pelas estrelas da bandeira, são 50 estrelas. 2 desses estados estão fora do seu território, que é o Alasca, que foi comprado da Rússia, e o Havaí, que é um arquipélago que fica no Pacífico. O que acontece? Com o passar do tempo, eles procuravam incentivar a chegada de colonos europeus para ocupar o oeste dos Estados Unidos. Grandes contingentes de imigrantes europeus participaram da ocupação do oeste dos Estados Unidos, e sem eles, a ocupação não se realizaria. Para atrair esses imigrantes, os Estados Unidos decretou em 1862 o Homestead Act, que definia a posse de uma propriedade com 160 acres a quem as cultivasse durante 5 anos. Então os colonos vinham, cultivavam a propriedade por 5 anos e ganhavam a terra. Então isso fez com que muitas pessoas viessem para os Estados Unidos, muitos colonos europeus. E aí muitos autores comparam o desenvolvimento dos Estados Unidos com o do Brasil, né, devido a essa questão de acesso à terra. Lá nos Estados Unidos, eles criaram essa lei, né? E aí muitas pessoas vieram para cá. No caso do Brasil, eles criaram uma lei em 1850, que é a Lei das Terras do Brasil, que somente permitia a posse da terra mediante a compra. E muitos dos colonos vieram pobres, não tinham como comprar as terras. Muitos vieram até com a esperança de fazer uma vida melhor, viram um cenário completamente diferente, acabaram trabalhando de forma muito exploratória. Inclusive muitos acabaram voltando para a Europa, né? Agora lá nos Estados Unidos não, eles vinham, plantavam durante 5 anos e ganhavam as terras. Aqui não, as terras permaneceram concentradas nas mãos de uma minoria. O objetivo do governo brasileiro na época era fazer os imigrantes trabalharem como mão de obra nas fazendas de café, impedindo-os de cultivar suas próprias terras. Então já no governo dos Estados Unidos, né, eles tinham essa intenção de prosperar, de fazer desenvolver essas áreas do interior.
Tá? Então a intenção era formar um grande número de pequenos proprietários de terras rurais. Aí a legislação estadunidense incentivou a imigração, enquanto a legislação brasileira dificultou. Estima-se que o Brasil recebeu cerca de 4 milhões de imigrantes entre o final do século XIX e início do século XX, entre 1850 e 1930. Então 4 milhões de europeus vieram para cá, sobretudo italianos, né? De outras nacionalidades também. Mas aí na agricultura cafeeira, quando houve a abolição da escravidão, muitos italianos vieram para cá e muitos deles vinham com a esperança de prosperar, de desenvolver, de ganhar terras, e chegaram aqui e encontraram um cenário muito difícil, né? Tinham que trabalhar de forma exploratória, e pelo menos 30% desses imigrantes aí acabou retornando para o país de origem. Já nos Estados Unidos eles receberam cerca de 30 milhões, né? O Brasil 4, lá 30. Por que lá eles receberam tantos imigrantes? Por causa dessa política, né, de doar terras. E aí muitos deles permaneceram, né? Não quiseram voltar para a Europa. Então a propriedade rural nos Estados Unidos ela é trabalhada principalmente pela família. Esse enorme contingente de imigrantes foi essencial para o desenvolvimento econômico e social dos Estados Unidos, que até hoje tem um meio rural no qual predominam propriedades familiares. E é interessante você incentivar a agricultura familiar porque ela restringe, né, o êxodo rural, ela faz com que o preço dos alimentos fique mais acessível. Nesse país, o critério que define uma propriedade rural como familiar é a administração da propriedade pela família, independentemente do tamanho. No caso do Brasil, para ser considerada agricultura familiar, tem que ser minifúndio, tem que ser uma pequena propriedade. Lá não, pode ser uma grande propriedade, contanto que seja trabalhada pela família. Aqui está mostrando uma família de imigrantes em sua fazenda no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, em 1901. Beneficiados pela lei do Homestead Act, em 1862, muitos imigrantes conquistaram a posse de terras nesse país. As diferenças entre o norte dos Estados Unidos, entre as colônias do norte, né, que eram mais desenvolvidas, e o sul, que era mais agrário, né, mesmo depois da independência, essa diferença permaneceu. E aí o que acontece? O norte passou a desenvolver um processo mais industrial, eles queriam acabar com, abolir a escravidão, e o sul não, o sul era o contrário. Então, lá, ao mesmo tempo em que o processo industrial se concentrou no norte, o poder político da federação ficou em parte com os estados do sul, que eram escravistas, eram escravagistas. Aqui está mostrando algumas diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte eram de povoamento, do sul de exploração. No norte, o clima mais frio, temperado, né? No sul, temperado e tropical, um clima mais quente. No norte, eram minifúndios, uma produção policultora, mais familiar. No sul, uma produção mais monocultora, né, em grandes latifúndios voltados para a exportação. Nas colônias do norte, prevaleceu a mão de obra livre e assalariada. No sul, a mão de obra escrava. Em 1861, um novo governo federal favorável ao fim da escravidão assumiu a presidência dos Estados Unidos. E aí o sul não concordou, o sul queria que a escravidão permanecesse. E aí o sul quis se separar do norte. E aí começa uma guerra civil nos Estados Unidos, que foi chamada de Guerra de Secessão. A guerra, extremamente sangrenta, durou de 1861 a 1865. E quem venceu foi o norte, né? O que levou à diminuição da autonomia dos estados e ao fortalecimento da União, né, do governo federal. Quando acabou a guerra, eles aboliram a escravidão em todo o país, né? Até então, como eu falei para vocês, havia uma divisão, né? Os estados do sul, os afrodescendentes eram escravos e no norte eram livres. Com a independência dos Estados Unidos, houve a abolição da escravidão. Até a Guerra Civil, os Estados Unidos eram de fato uma confederação, isto é, uma associação de estados independentes. Hoje, os Estados Unidos é uma federação, ou seja, uma união onde existem vários estados com grande autonomia, mas não independentes. Os estados nos Estados Unidos, eles têm mais autonomia do que aqui do Brasil. Aqui os estados eles têm menos autonomia em relação à federação. Lá não, eles têm um pouco mais de liberdade. Com a independência, a industrialização se desenvolveu principalmente no nordeste dos Estados Unidos, nessa região aqui. Também ocorreu uma expansão demográfica, territorial e econômica nos Estados Unidos, que com o passar do tempo foram se tornando a região mais industrializada do mundo. Hoje os Estados Unidos são uma das maiores economias do mundo. O maior PIB mundial hoje são dos Estados Unidos.
Até a Primeira Guerra Mundial, eles já eram considerados a maior potência econômica do globo, fato que se consolidou ainda mais depois da Segunda Guerra, né, com as destruições sofridas pelas economias europeias. Depois da Segunda Guerra, os países europeus saíram arrasados e os Estados Unidos se despontam como uma superpotência. Depois da Segunda Guerra começa aquela fase da Guerra Fria, Estados Unidos disputa a hegemonia mundial com a União Soviética. Então é isso, aqui eu falei um pouquinho da história dos Estados Unidos, o seu desenvolvimento, e durante as aulas online falaremos um pouco mais sobre o poder dos Estados Unidos no mundo hoje. Até mais!